Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, na manhã deste domingo, estarmos uma vez mais reunidos na presença do Senhor para tributarmos louvores e aprendermos um pouco mais na sua santa e poderosa palavra. Quero tributar a Deus uma palavra de gratidão pela vida do nosso bispo, o nosso pastor Oídes, também ao nosso superintendente, pastor Itamar, pastor Alberto, que sempre tem nos confiado, nos agraciado com a oportunidade para estar juntamente com os irmãos aqui, ministrando a palavra do Senhor e a igreja do Senhor tão atentamente participativa. Hoje nós temos uma lição que acredito seja o dia a dia da igreja do Senhor, que é a oração de gratidão pelo conhecimento. Conta-se uma história que um pai, ele estava com seu filho, ensinando o filho a orar. Então, pegava o seu filho e dizia: filho, vamos falar com Deus. Um dia, o filho perguntou: pai, por que é que temos que orar? Aí o pai chamou o seu filho e disse: filho, vamos ali fora no quintal. Deixa eu te mostrar alguma coisa interessante. Aí chegando no quintal, o pai pediu para o filho observar os pássaros. E o filho observou que os pássaros ficavam sentados nos fios, nos galhos das árvores. E ele perguntou ao pai: pai, como é que os pássaros podem ficar sentado e até mesmo dormir e não cair das árvores, cair dos fios, dos galhos? E o pai foi explicar dizendo: ora, meu filho, Deus, quando fez os pássaros, colocou um joelho que, quando dobra, os tendões contraem e as suas mãozinhas ficam presas, de maneira que todas as vezes que eles abaixam de joelho, as mãozinhas ficam presas, de modo que para eles sair eles têm que levantar, as mãos abrem e eles conseguem voar. Daí porque eles não caem. Aí o filho voltou à pergunta: bem, pai, e o que isso tem a ver com oração? O pai disse: ora, meu filho, da mesma forma somos nós. Quando nós estamos de joelhos, os nossos pés estão presos na rocha que é Cristo, e nós não caímos, nós ficamos firmes. Por isso que temos que orar. E quando nós pensamos na oração, é isto, irmãos, é estarmos de joelhos na presença do Senhor, para estarmos firmes com Ele. E Deus nos dá um exemplo muito poderoso e especial, e o filho entendeu por que precisava orar. Ora, na lição de hoje, nós temos Paulo fazendo uma oração de gratidão. E o que eu acho engraçado e interessante é esta oração de gratidão. Por quê? Segundo alguns pesquisadores, Paulo estava preso. E se ele estava preso, ele está dizendo: olha, gente, aqui na cadeia, eu estou glorificando a Deus pela vida de vocês. Como é que é, Paulo? Imagine você receber a oração de alguém que está preso e dizendo: estou dando glórias a Deus aqui na cadeia pela sua vida. Este era o cenário de Paulo. Quando ele escreve esta carta, ele se encontrava preso. E aqui Paulo, ele vai nos mostrar, e o autor da revista, ele aproveita isso para extrair a prática desta lição, os motivos que levaram Paulo a buscar ao Senhor. Quando nós pensamos em oração, a palavra oração aqui, o vernáculo, ele diz que é votar, anelar, buscar. E aí Paulo diz que ele estava orando ao Senhor, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos,
não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo, ele se alegrou de ouvir aquela igreja, a igreja que tinha sido plantada numa cidade grande, próspera, que tinha culturalmente a tradição de reverenciar a deusa Diana, e que os homens, ricos como eram, viviam muitas vezes na sua arrogância, escravizados pela sua cultura. E Paulo, mesmo preso, ele ouve dizer que a igreja ali plantada estava produzindo frutos, estava firme na fé, estava ali unidas em amor. Porque quando Paulo ele vai estender a sua oração, o seu coração se alegra por isso. Ele demonstra que não eram as circunstâncias que o impediria de fazer uma intercessão, uma oração, mas o coração mesmo preso fisicamente, ele estava alegre porque a igreja estava seguindo triunfante, a igreja estava seguindo vitoriosa, mesmo diante das adversidades. Quanto à oração, Spurgeon ele escreve dizendo: orar é desfazer-se dos seus fardos, despir-se dos seus trapos, lançar fora as suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. Champlin, ele coloca da seguinte forma: trata-se do desejo sincero da alma por alguma coisa em que o crente fica dependendo de Deus, entregando-lhe a alma, sabendo que o Senhor se interessa pelos homens e é quem modifica as circunstâncias com seu poder criador. Ora, meus irmãos, e pensando nisso, Paulo aqui, ele se alegra, se motiva, se empolga. A pergunta, até mesmo proposta pela nossa revista é: o que tem nos motivado a orar? E ele traz esse contraponto, aonde, em via de regras, nós somos impelidos a orar por uma situação adversa. Tem um pregador, né, na verdade, Miles Monroe, ele fala que Jesus, ele não nos condicionou à oração. E se você pegar o capítulo 6 de Mateus, ele diz: quando vocês forem orar. Ou seja, ele não diz se orar. Quando orardes, orareis assim. E aí ele explica como orar. Porque a oração é uma necessidade da igreja do Senhor. Não só motivada por um problema, não só motivada por uma circunstância, mas é uma necessidade. O pastor Josué Gonçalves, ele ensina que a oração é o fôlego da alma. Quando a alma não ora, ela morre. E a igreja do Senhor, quando não ora, ela entra numa inanição espiritual, se torna raquítica. E aí não desfrutamos das riquezas espirituais de Deus para os nossos dia a dia, para a nossa vida. Porque quando nós pensamos na oração, e a oração não é simplesmente um monólogo, onde uma parte fala. Não, é um diálogo. E Spurgeon chama a atenção de que quando nós estamos orando, nós entramos na presença de Deus. Parece simples isso. E Paulo fala que ora a Deus. Como assim? Você não está entrando na presença de qualquer pessoa. Você não está entrando na presença de um homem qualquer. Você está entrando na presença de Deus. Os irmãos aqui possuem diversas atividades. E algumas delas exigem, por causa da formação, a liturgia no exercício da profissão. No caso do pastor Rafael, ele visita os tribunais como advogado, ele sabe que existe uma liturgia, existe uma postura, é demandada uma roupa, é demandado um modo de falar, uma sequência organizada,
de quem fala o quê, existe toda uma preparação para que aquele evento aconteça. E quando Spurgeon chama a atenção da oração, é justamente nesse sentido que, mesmo eu e você, sendo pessoas naturais, estamos entrando na presença do Todo-Poderoso para falarmos com Ele. E nesta oração não é simplesmente um monólogo aonde eu chego com aquela listinha de pendências e apresento a Deus, não. Mas é a liberdade que o filho tem de estar na presença do Pai e conversar com Ele. Você fala e Deus fala, você fala e Deus fala. Ora, meus irmãos, a oração é quem sustenta a igreja do Senhor. Quando era jovem e por diversas vezes participava do ciclo de oração das irmãs, eu via que havia uma preocupação, sempre tinha uns livrinhos de oração, porque as irmãs, depois que terminavam ali a oração no encerramento, pegavam aquele livrinho, e naquele livrinho tinha as pendências, e eu acredito que até hoje as irmãs ainda utilizem, porque quando sempre tenho a oportunidade de participar, vejo isso. E as irmãs estão ali intercedendo, estão ali orando, estão ali pedindo a Deus para que possa intervir e mudar a situação, mudar a sorte, de modo que nós somos beneficiados pela oração. Muitas vezes nem nossa foi, mas de alguém que está orando por nós na nossa retaguarda, como um guerreiro que está nos cobrindo de oração. Paulo, aos Romanos, no capítulo 15, verso 30, ele diz: combatei comigo nas vossas orações por mim. E ele começa dizendo: rogo-vos, pois. Esse termo em grego é justamente assim: eu imploro pelo amor de Deus. Se eu pudesse parafrasear, seria isso: eu imploro pelo amor de Deus, combatei comigo nas vossas orações. Por quê? É a força da igreja. A oração é o segredo de uma igreja vitoriosa. E Paulo sabia disso. Por isso que mesmo na cadeia, ele estava orando, para que esta igreja não perecesse, mas permanecesse firme, para que esta igreja pudesse ser, diante da presença do Senhor, apresentada como a noiva imaculada, a saber, o seu noivo, Cristo Jesus. E aqui nós temos a fé exercida pelos santos. Quando nós pensamos, e aqui eu não quero gastar muito tempo, porque o objetivo da lição está voltado para a oração e o conhecimento. Paulo se alegra de saber que os irmãos estavam firmes no Senhor. João, ele tinha um jeito peculiar de escrever, e ele dizia, tecnias mu, ou filhinhos meu, né? Ele gostava dessa proximidade com seus leitores e com a igreja do Senhor. Ele diz que ficava alegre de saber que eles estavam firmes no Senhor. E aqui nós encontramos Paulo também se alegrando de ouvir que a igreja do Senhor estava com a fé inabalável. Irmãos, pensando nos nossos dias, atravessando o tempo que nós estamos atravessando, quantas pessoas não ficaram pelo caminho? Quantas pessoas não sucumbiram, desesperaram? Quantas pessoas não saíram da igreja? Dada a situação da pandemia, do afastamento social, muitas saíram e não voltaram, né, bispo? E aí a nossa preocupação era justamente essa, de saber aonde estão. O que fez com que elas fraquejassem, abandonassem, deixassem a fé? Eusébio de Cesareia, no livro História do Cristianismo, ele fala sobre um jovem que o evangelista na época, João, tinha deixado com um bispo da igreja. E aí, tempos depois, João perguntou sobre aquele jovem, e ele respondeu: João, ele morreu. Ah, João, como que ele morreu? Como que ele morreu? Se eu oro por ele todos os dias. E aí, ele disse: não,
teve os mocinhos da cidade que o arrebataram para o seu rebanho e o levaram, e hoje ele é meliante, hoje ele é um bandido. E João, já velho, diz Eusébio de Cesareia, voltou para aquela cidade e saiu à procura daquele jovem. E ele, passando na estrada, um grupo de salteadores tentaram roubá-lo. E quando João olhou para quem era o chefe daquele bando, era o jovem que ele tinha confiado e ele tinha desviado da igreja. E Eusébio de Cesareia segue dizendo que aquele jovem, quando viu o velho João, correu. E João começou a correr atrás dele, dizendo: volta, filho, volta, tu és o motivo da minha oração. Por ti prometi a Deus que daria a minha vida e perderia um braço, para que tua fé fosse firmada. E Eusébio de Cesareia fala que aquele jovem, ao ouvir estas palavras, parou, chorou, e João novamente o discipulou e ele firmou na igreja. E quando eu penso nesta oração de Paulo à igreja, era justamente a preocupação de saber que eles deveriam ficar firmes na fé e nada poderiam tirá-lo da presença do Senhor, mas que eles pudessem comungar esta fé e no exercício dela, mostrar Cristo no meio do povo, mostrar Cristo no meio da igreja. E o tópico 1.3 da nossa lição fala justamente disso, sobre o testemunho. Qual testemunho? Paulo se alegra em saber que a igreja estava na fé e vivendo em amor. E isto era um testemunho para o povo de Deus. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, na sua oração, ele pedia justamente pela unidade do seu povo, de modo que o mundo reconheceria Cristo na igreja por meio da unidade. Se tem algo que mina qualquer reino, e aí Jesus não limitou a igreja, ele diz que um reino dividido, ele não consegue ficar de pé. Da mesma forma é a igreja do Senhor. Mas qual é o laço que une a igreja? Paulo, ele chama aos Colossenses de o amor, o vínculo da perfeição. É aquilo que une a igreja do Senhor. João, ele olhava o amor em duas perspectivas. A primeira, o amor no nível horizontal, aonde eu amava o meu irmão, e assim depois eu conseguia amar no nível vertical, olhando para Deus, porque para João, ele não conseguia entender alguém que dizia que amava a Deus e não conseguia amar o seu irmão. Mas ele dizia que nós não poderíamos amar só de palavras, mas em demonstração de obras. Por isso que precisava amar o irmão, para depois amar a Deus. E estas são as colunas que resumem a fé cristã concernente ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E Jesus diz que fazendo isso, nós cumprimos a lei. E Paulo se alegrava em saber que a igreja que estava ali na cidade de Éfeso estava amando, uma vez que no lugar grande era comum que as pessoas se dissipassem, que as pessoas vivessem mais no seu egoísmo natural, de modo que não conseguissem se amar ou estar juntos comungando a mesma fé. Por isso, da alegria de Paulo. E aqui só uma observação: é bem verdade que nem todos os manuscritos vai trazer a palavra amor, aqui em especial na carta de Efésios, aos Efésios. Mas essa carta, ela coaduna, ela tem um paralelo com a carta aos Colossenses, e o sentido que é utilizado no capítulo 1 da carta aos Efésios é o mesmo aplicado também na carta aos Colossenses. Daí porque é aceito que a palavra amor, ou o amor da igreja, aqui traduzido por caridade, que seria o amor em ação, fosse inserida nesse texto, tá bom?
É só uma questão técnica textual. Mas vamos para o nosso tópico 2, a disciplina da oração. A disciplina da oração. Eu quero destacar aqui um texto de Crisóstomo. Ele diz: o imenso poder da oração já sujeitou a força do fogo, amarrou a ira dos leões, acalmou as insurreições da anarquia, pôs fim à guerra, aplacou as forças selvagens da natureza, expeliu demônios, rompeu os grilhões da morte, expandiu os limites do reino dos céus, aliviou enfermidades, afastou fraudes, resgatou cidadãos da destruição, parou o sol no seu curso e impediu o avanço do raio destruidor. A oração é uma armadura contra todo o mal, um tesouro que nunca se diminui, uma mina que jamais poderá ser esgotada, um céu sem qualquer obstrução de nuvem, um horizonte imperturbado por tempestade. É a raiz, a fonte, a mãe dos incontáveis bênçãos. E quando nós pensamos na oração, é a chave que abre as portas do céu. Spurgeon coloca a oração de pelo menos 5 tipos de oração, né? Embora ele, nos seus livros, ele fala que colocava só por conveniência, uma vez que estava convencionado. Ele traz a oração, primeiro, oração de adoração, a confissão, a petição, a intercessão e o louvor. Mas a preocupação é essa: o que é oração? A oração, queridos, nada mais é do que um filho falar com o pai na sua intimidade. Um filho falar com o pai na sua intimidade. Quando o Spurgeon, ele até utiliza que na oração eficaz, ele fala sobre os argumentos que nós temos que levar diante de Deus para termos uma resposta. Eu quero resumir dizendo aos irmãos que a oração nada mais é do que um filho falando com o pai. Quando o filho vai falar com o pai, ele arruma argumentos? Quando o filho vai falar com o pai na sua intimidade, ele fica arrumando palavras bonitas, escolhendo as coisas para falar? Não, é só a sua intimidade e liberdade. Eu estou falando com meu pai. E eu quero reforçar a palavra pai, irmãos, por quê? Paulo dá ênfase na palavra o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Para nos lembrar das condições de filhos que nós agora conquistamos por meio de Cristo Jesus. Como assim? Capítulo 1, verso 12 do Evangelho de João diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que nós não podemos esquecer que nesta condição de filhos, precisamos trazer conosco as características deste pai. E não só isso, os benefícios de sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, de modo que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Para nós é muito fácil nós falarmos, hoje nós vamos orar, entrar na presença do Senhor, mas nós não podemos compreender que antigamente no templo, ficava uma turma do lado de fora do templo, depois ficava uma turma no pátio do templo, depois ficava os sacerdotes no quintal do templo, depois entrava um grupo menor no templo, no santuário, depois um sacerdote uma vez no ano entrava no Santo do Santo. E quando nós falamos em oração, é que tudo isso foi aberto e nós temos livre acesso. Daí porque o escritor aos Hebreus diz, entra com ousadia. Você tem ousadia de entrar na presença do Pai, porque agora você não é servo, você é filho. Agora você pode entrar e falar com Deus. Agora você pode olhar para um Deus tão grande e dizer, tu és o meu Pai. Isso é um privilégio, queridos, que nós temos hoje. Ficarmos preocupados do que é que eu vou falar, você está na presença do Pai.
Quando fala orar sem cessar, Paulo está dizendo, em todo tempo você pode estar comungando com esse Pai, conversando com Ele falando contigo. E quando eu levo a oração no sentido de um diálogo, eu imagino a nossa expectativa nas empresas, obviamente, uma das coisas que a gente mais ensina a liderança é a escutativa, porque é muito difícil. Não é fácil a escutativa. Parece ser fácil, não é? Porque geralmente a gente quer falar. Mas a escutativa tem o poder de construir laços e pontes. E eu imagino que na oração nós também temos dificuldade da escutativa, porque nós entramos na presença do Senhor, queremos falar, mas é um diálogo. Você fala, Deus fala, você fala, Deus fala. É um diálogo, não é um monólogo. Agora, caminhemos para a oração que é destacada aqui na nossa revista, que é a oração de intercessão. Paulo está intercedendo pelos irmãos, e aqui eu gostaria, irmãos, de destacar a importância da intercessão. Quando Deus nos desperta para orarmos, intercedermos por alguém, faça isso. Lembro de uma vez que era por volta de 7h30, 8h da noite, nós estávamos numa campanha lá em casa, eu, minha esposa e meus meninos. E aí, no meio da campanha, eu falei para minha esposa, paramos tudo, eu falei, Nilza, nós precisamos orar pelo meu primo Jonatas. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento, mas Deus está tocando firme no meu coração para nós orarmos por ele. E ele morava aqui em Goiânia. E nós oramos por ele, repreendemos um laço de morte na vida dele. No final de semana, coincidentemente, nós viemos para a casa dele aqui em Goiânia. Chegando aqui, a minha tia, aí nós fomos falar para ela, e aí falamos, essa semana nós sentimos de orar por Jonatas, assim, explicamos a situação e nós oramos e tal. E ela falou assim, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, ele estava sentado no passeio, na calçada, chegou um outro bandido e disparou uma arma nele, a 1,5 m de distância. Nenhum tiro pegou nele. Às vezes, irmãos, você, é de mim mesmo. Não, ouça o Espírito, ouça o que Deus está falando com você. Tenha sensibilidade. Aquela mulher, quando chegou ali no sepulcro, tinha um homem, os outros acharam que era só mais um cuidador da horta. Mas quando chamou pelo nome Maria, ela falou, opa, essa voz aí é do Senhor. Sabe o que é isso? Intimidade. A oração é uma intimidade que eu e você devemos cultivar e desenvolver com Deus, de modo que tenhamos ouvidos sensíveis para reconhecer a voz do Senhor. Do que me chama a atenção em Abraão é saber que, segundo a história, ele vivia numa cidade onde produzia ídolos. Então, para ele, um ídolo a mais, um ídolo a menos, tanto faz como tanto fez. Mas, de repente, uma voz fala com ele, no meio daquele tanto ídolo, ele diz, esta voz é diferente. Por quê? Pensa comigo, pastor Alberto, ele fabricava ídolos, segundo alguns historiadores. Então, era comum, né? Ele nem deveria acreditar, mas uma voz fala com ele, Abraão, nessa época ainda Abrão, porque era pai grande ou engrandecido. Sai da tua parentela, deixa tudo aí, vai embora que eu vou te mostrar para uma terra. Imagine, no meio de tantas vozes, você distinguir a voz do Senhor. E é na oração que a gente aprende, irmãos, distinguir a voz do Senhor. Disciplina da oração. E ainda nós temos uma oração de gratidão e ações de graça. Quando nós estamos orando, quais são os motivos da nossa oração? O que é que nós temos pedido ou apresentado a Deus? Nós podemos fazer uma lista das coisas. Em geral, isso é reforçado no final do ano, né?
porque no final do ano, comumente, nós queremos reforçar os nossos propósitos, queremos colocar projetos, e aí nós começamos a orar intercedendo a Deus. Pelo menos uma vez no ano, a minha família, eu, minha esposa e meus meninos, tiramos um mês só de gratidão. Nós fazemos a campanha só de gratidão. Ah, Maxwell, por que você faz isso? Porque eu acho que é importante por todos os benefícios que o Senhor já nos deu. E nós temos por hábito, pelo menos, tirar um mês, quando fazemos campanha de um mês só de campanha de gratidão. O que é que vocês pedem nessa campanha? Nada. A gente só agradece. Pelo menos de 12 meses, um mês, a gente tira só para fazer isso. Porque nós entendemos que é importante fazer. Ah, irmãos, isso é regra de fé. Não, irmãos, isso pode ajudar na sua fé. A regra de fé é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Mas nós sentimos no nosso coração, e Deus tem nos abençoado por fazermos isso. Deus tem nos abençoado ricamente por isso. E quando nós pensamos na gratidão, nessa oração de agradecimento, é uma oração do qual você reconhece tudo aquilo que Deus fez por você. Sabe aquela oração que você fala, hoje, Senhor, não vou pedir nada. Hoje eu só vou agradecer. E você entra na presença do Senhor com reverência. E você entra na presença do Senhor no lugar secreto e começa a agradecer a Deus. E Deus vai enchendo a sua alma. Deus vai enchendo o seu coração. De modo que você começa a ser agraciado por esse Deus. E o Senhor vai te enchendo, vai revestindo a tua alma de gratidão e graça. E quanto mais você agradece, mais motivos você encontra para agradecer e adorar ao Senhor. Porque a oração também era adoração. A oração também era gratidão. A oração também é você dizer a Deus, Tu és Deus, Tu és altíssimo, poderoso, eterno, sublime, excelso, maravilhoso, soberano, onipotente, onipresente. Não há Deus como o nosso Deus, não há rocha como a nossa rocha. E Deus vai te dando graça, vai te enchendo. E Paulo aqui, ele faz essa oração de gratidão. E a gratidão dele é pela vida dos irmãos. É bem verdade que na faculdade de teologia, um pastor nosso de teologia sistemática, Josué Rodrigues, ele ensinou, eu achei interessante a fala dele, ele disse o seguinte, que por mais que oremos, nós não passaremos de meninos no jardim da infância na oração. Por mais que você ore, você não vai ser graduado. Agora eu estou no prezinho, passo para a primeira, segunda, quinta, já cheguei na faculdade, fazendo pós-graduação em oração. Não. Eu achei interessante isso, porque quando nós entramos na presença do Senhor em oração, irmãos, nós nos tornamos pequenos. E hoje não, mas antigamente era muito forte. Aquela artezinha do esmilinguido, da formiguinha. Eu acho que nós somos como aquela formiguinha, aquele esmilinguido, um ser tão sensível, simples, tão frágil, mas Deus nos ama. Deus estende as suas mãos e nos abençoa mesmo assim. Quando nós entramos na presença desse Deus, nos tornamos como aquela pequena formiguinha, com aquele pequeno esmilinguido, diante de um Deus tão grande, tão poderoso. E o autor da revista nossa coloca a oração como disciplina. E a disciplina da oração, irmãos, não é tão simples, né? Nós precisamos orar e tornar um hábito. E colocarmos na nossa vida, como bem disse Josué Gonçalves, é o fôlego da alma. Se nós não orarmos, nossa alma morre.
Pastor, mas eu tenho que ajoelhar todas as vezes? Não, você pode orar o tempo todo, está orando a Deus, está falando com Deus, está ali na lide, está ali nas suas atividades diárias, está ali, você pode estar elevando ao Senhor no pensamento. Nós não podemos fazer como os fariseus. Jesus, quando censura os fariseus, eles tornaram a oração um objeto mecânico ritualístico, de maneira que eles tinham a obrigação de orar 18 vezes por dia. Então, eles paravam no meio do lugar e começavam a orar. E a oração do judeu tinha todo um protocolo para fazer. Aí era isso que Jesus censurou. Falou assim, não, a oração não pode ser algo mecânico. A oração não pode ser algo preso a um ritual. Mas é uma liberdade espiritual de um crente convertido que ama o seu Deus, que entra na presença dele dizendo, Pai nosso, Pai nosso. E aí não importa onde você se encontre, você pode orar a Deus. Não importa aonde você esteja caminhando, você pode orar ao Senhor. Queridos, e qual era o motivo da oração de Paulo? O objetivo da oração de Paulo? Paulo, na nossa revista, colocou aqui, pelo menos, dividido em 3 partes: espírito de sabedoria, espírito de revelação e iluminação do entendimento. Quando Paulo ora pedindo sabedoria para que a igreja tivesse sabedoria, o espírito de sabedoria, qual que é o princípio da sabedoria, irmãos? Os irmãos lembram? Qual é? Temor a Deus. Temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo e a prudência. Quando Paulo ora pedindo sabedoria, deixe-me, juntamente com os irmãos, ler Colossenses, que aí Paulo vai trazer com um pouco mais de detalhe, a partir do verso 9, quando ele diz, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ora, quando eu penso em sabedoria, me vem à cabeça pelo menos 2 coisas. O que caracteriza a sabedoria? E a palavra de fato aqui é sabedoria, Paulo fala, espírito de sabedoria. Maturidade e discernimento. Maturidade e discernimento. Então Paulo estava orando para a igreja tivesse o espírito de sabedoria. O que é que Paulo estava pedindo para a igreja? Maturidade e discernimento. Por quê? A inteligência, ela é adquirida pelo conhecimento, pela busca do conhecimento. A sabedoria, ela é forjada pela experiência. De modo que as suas decisões, e isso é muito claro, que você tomou no início de algum processo, elas mudam no decorrer do processo. E quando nós estamos trabalhando com as pessoas e perguntamos, você tomaria as mesmas decisões hoje, depois do conhecimento, da experiência adquirida na jornada? Comumente elas dirão, não. Por quê? Porque agora elas têm experiência, elas têm um discernimento, elas podem escolher melhor. Há uma frase que diz, se os velhos pudessem e os jovens soubessem, seria uma revolução. Por quê? O jovem tem a força, mas não tem a sabedoria. Os velhos têm a sabedoria, mas perderam as forças. E a sabedoria que Paulo ora da igreja do Senhor,
como eu li aqui aos Colossenses, era justamente falando da maturidade da igreja do Senhor, para que a igreja pudesse ter discernimento, e para que a igreja pudesse ser sólida, crescesse de forma robusta, e ficasse nisso, nesse crescimento. Mas aí a gente vai encontrar, não é? O nosso bispo até citou na lição dele, que a igreja perdeu o primeiro amor. Com todo esse cuidado e oração de Paulo, a igreja, no decorrer da caminhada, deixou esfriar o amor. E ela foi censurada por Jesus por causa disso. Agora, caminhando um pouco mais sobre o espírito da revelação, eu destaco aqui que é o conhecimento pleno, profundo de Deus, recebido através das verdades reveladas por Ele mesmo na pessoa do Espírito Santo. A palavra revelação aqui é Apocalipse, viu, irmão? Que é tirar o véu. E na revelação aqui não é uma nova revelação. O contexto que Paulo está orando, ele já explica que é o mistério que estava oculto há muito tempo e agora se tornou revelado. Quem? Jesus. O plano da salvação. Cristo, o Filho de Deus. E quando Paulo fala sobre esse conhecimento, fica claro que a oração dele era para que a igreja crescesse no conhecimento de Cristo. E quanto mais buscassem a esse Jesus, mais ele se revelaria como Cristo ou Messias na vida do crente. Daí porque a importância da oração. E por fim, iluminação do entendimento. A palavra aqui que é utilizada é coração, né? É iluminação do coração. E olha a sequência que Paulo fala. Paulo ora o espírito de sabedoria e revelação, maturidade e discernimento da igreja. Fala sobre a revelação, que é o descortinado conhecimento das coisas e das riquezas espirituais. E por fim, Paulo coloca aqui sobre iluminar o entendimento ou iluminar o coração. Literalmente, em grego, o texto é iluminar o coração. E aqui eu destaco um pensamento de que a expressão iluminar o coração é o mesmo que iluminar a alma ou os olhos, falando da intimidade do homem. E quando Paulo está orando, na verdade, ele está dizendo que intimamente no âmago a sua alma possa estar reluzindo, possa estar brilhando, possa estar iluminada, de modo que você possa ter intimidade com Deus. Daí porque a expressão era muito comum, iluminação de coração, como iluminação da alma, ou iluminados no entendimento, é traduzido como iluminados no entendimento por conta disso. Mas o sentido principal é no seu íntimo, lá dentro de você, está refletindo, está brilhando. Lembra o que Jesus disse sobre os olhos? Que os olhos são as janelas da alma. E aí se os olhos veem coisa boa, seu corpo será bom, mas se seus olhos veem coisa ruim, aí tem uma expressão de clamor, de pesar. Oh, como será trevas? Ou quão trevas será? Né? Há um pesar nisso. E aí Paulo ora justamente para que nós tenhamos no nosso íntimo essa iluminação, que o Espírito Santo do Senhor possa brilhar em nós, dentro de tal forma que tenhamos intimidade com Deus, para que possamos refletir Deus na nossa vida. Amém? E só para concluir, eu gostaria de ler um versículo de Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ainda Paulo diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados
em um só corpo e sede agradecido. Amém? Você pode ficar de pé comigo nesta manhã, por gentileza? E aqui eu quero só destacar nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 6, verso 18. O capítulo 6 fala acredito que os irmãos conheçam, da armadura cristã, né? E aí Paulo faz uma alusão a um costume antigo dos soldados, que depois que eles estavam aparelhados, depois que eles estavam uniformizados, eles se reuniam para fazer uma prece a uma divindade. E Paulo aqui, ele usa dessa estrutura para dizer, epa, deixa eu dizer algo, você está todo aparelhado, capacete da salvação, couraça, escudo da fé, espada do Espírito, mas tem uma coisa, o verso 18, Paulo vai dizer, orando em todo o tempo. Paulo vai usar 4 vezes a palavra todo, ou a sua variante, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, todos os santos. Sabe o que é isso? A oração é quem une a nossa armadura para resistirmos o dia mau e depois de passarmos, ficar firmes. A oração é quem vai fortalecer na nossa jornada os nossos pés na presença do Senhor. Por isso, é muito importante para mim, é muito importante para você estarmos na presença do Senhor. E agora, oração não se trata de livro de oração, mas da prática, da vida cotidiana, nós vamos colocar em prática. Quero te convidar agora, com ousadia, você vai entrar na presença do Senhor e orar a esse Deus tão grande e poderoso, que pode nos dar a vitória e transformar a nossa história. Pastor, eu posso orar? Ore do jeito que você quiser, vocês têm a liberdade de estar na presença do Pai. Lembre-se o seguinte, por mais que seja difícil a sua vida, uma das maiores orações transformadoras foi de um homem que estava todo arrebentado. Jó, ele estava ferido, bagaçado, destruído fisicamente, destruído no seio da família, destruído emocionalmente. Aí Deus manda com que ele orasse pelos seus amigos. E a Bíblia diz o seguinte, que quando Jó orou pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada. Então não importa a situação, entre na presença do Pai com liberdade e fale com Ele, porque hoje tem para a sua vida a resposta, e pode ser o dia que Deus entrará com providência, para trazer uma transformação daquilo que você tem apresentado ao Senhor. Vamos orar? Eterno Deus e soberano Pai, diante da Tua presença, ó Eterno, nós estamos te agradecendo por esse momento, meu Deus, de estarmos vivos, de estarmos diante da Tua palavra, com liberdade para aprendermos, com liberdade, Senhor, de adorar a Ti, meu Deus. Pai Santo, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, meu Deus, que tão atentamente ouviu esta palavra. Senhor, Tu sabes a necessidade de cada vida, mas nós rogamos, Senhor, que as Tuas mãos estendidas sobre a Tua igreja, possa, Senhor, fazer coisas extraordinárias, meu Deus, mudando história, transformando vidas, Pai Santo, alcançando, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos mudar, aquilo que nós não conseguimos transformar. Meu Deus, Tu és, ó Pai Santo, a nossa resposta. Pai Santo, Tu és, ó Senhor, o nosso protetor, meu Deus. Tu és a nossa válvula de escape, Tu és, Senhor, o nosso porto seguro. Em Ti, Senhor, a nossa alma se alegra e regozija. Na manhã deste domingo, ó Pai Santo, que as nossas almas se alegrem em Tua presença, e que sejamos revigorados, transformados e renovados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade, pastor Itamar, no nome do